Olá, começa agora Direito em Movimento e no programa de hoje nós vamos falar sobre as perspectivas e as demandas do mercado jurídico. Para falar sobre o assunto, veja quem está aqui com a gente, o Dr. Marcelo Oliveira, ele que é tesoureiro da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro, e o advogado Maurício Faro, ele que é professor nas universidades Cândido Mendes, Federal Fluminense e na Fundação Getúlio Vargas. Dr. Marcelo, sempre se disse nas últimas décadas que o Brasil estava produzindo muitas faculdades de direito e muitos advogados. Isso faria com que tivéssemos no Brasil uma profusão imensa de advogados e isso criaria um problema dentro do direito nacional, dentro das instituições. Como é que o senhor vê esse tipo de questão? Primeiramente, é um prazer estar de volta ao programa. Me parece que isso seja necessariamente um problema, né? Nós termos 650 mil advogados hoje no Brasil como um todo. Há quem diga, inclusive, e até do ponto de vista, né, de doutrina, de estudo, nós vemos isso em processo civil, né, quando falamos das ondas renovatórias do processo, há quem diga que esse efeito multiplicador do conhecimento jurídico é muito benéfico para uma sociedade. Seria a chamada quarta onda renovatória, que foi depois difundida por um discípulo do Mauro Capelletti. Mas, de qualquer maneira, é interessante que o advogado, o novo advogado, aquele entrante na profissão, ele encontre o seu nicho de mercado, ele encontre uma especialização, ele siga uma vocação dentro da advocacia. Porque, de fato, você tem muitos perfis diferentes de advogado. E esse encontro do perfil específico que o mercado demanda, que talvez seja o grande desafio. Doutor Maurício, a OAB chegou a fazer, inclusive, um encontro, né, tratando um pouco dessas temáticas, né? O que foi discutido nesse tipo de encontro? Bom, primeiro, eu agradeço o convite. Eu acho que o grande mérito desse encontro foi de perceber, vamos dizer, a demanda que surge dos estagiários e dos advogados recém-formados, porque qual é a grande questão para os estagiários e para esses jovens profissionais? Quais seriam a dúvida deles é qual caminho eles precisam percorrer para chegar a uma maturidade profissional. Porque se de um passo um concurso demanda tão somente um estudo e uma aprovação, e daí por diante você segue uma rotina normal, né, dentro da carreira escolhida, a advocacia ela prescinde de um esforço contínuo muito mais profundo. De um lado, no concurso, você tem aquele estudo pesado até a aprovação e depois, dali para frente, você se especializa numa determinada área e segue. Enquanto que na advocacia, o mercado exige, né, quer dizer, a demanda é para um profissional que esteja em contínuo aprendizado, em contínuo crescimento profissional. E acho que a grande dúvida do mercado hoje, do advogado júnior e do estagiário que está em via de se formar, é o que fazer para atingir esse objetivo, que no caso da advocacia está muito mais a médio prazo do que eventualmente na questão do concurso público. Doutor Marcelo, e é um paradoxo também, né? Porque do mesmo modo que temos assim, oportunidades no setor de Estado, nas carreiras de Estado, a tecnologia, as novidades também no campo do direito privado são imensas, né? Direito ambiental, a questão tributária, a questão de internet, bioética, tem muita coisa também para se fazer, né? Sem dúvida, eu acho que isso é a evidência, a prova de que o país está crescendo em todos os aspectos, em todas as áreas, né? E a advocacia acompanha esse crescimento, é inevitável. Eu tenho uma experiência particular na faculdade onde eu leciono. Há muitos alunos que pretendem ingressar na carreira pública numa faculdade que tradicionalmente formava quadros para advocacia privada. E busco incutir na cabeça desses alunos a necessidade de serem empreendedores mesmo, de buscarem especializações na carreira privada. O que dificilmente às vezes acontece, mesmo no âmbito das faculdades, apesar de haver um esforço nesse sentido, é uma orientação correta quanto ao que eu chamava, né, desses nichos, desses perfis de advocacia. Algumas faculdades, e essa mais uma vez que eu leciono é um bom exemplo, já perceberam a necessidade de criarem eixos de especialização. E, portanto, estão reformando seus currículos que estavam defasados há 30 anos. Então, havia um descompasso muito grande
entre o currículo universitário dos cursos jurídicos e as demandas do mercado jurídico. Isso afastava um pouco as pessoas também das carreiras na advocacia privada. Era um dos grandes problemas, um dos grandes obstáculos, porque depois de egressos, né, dos bancos universitários, muitos estudantes não sabiam por onde começar a carreira, porque, mais uma vez, havia essa grande diferença entre o currículo que a faculdade oferecia e as demandas do mercado jurídico. Doutor Maurício, dá para a gente intuir que áreas da sociedade o direito está sendo mais interessante de ser estudado, algumas áreas que o jovem estudante pode vir a mergulhar para ter um melhor futuro? Olha, eu acho que existem aquelas áreas tradicionais de grande apelo. A gente pode citar o direito comercial, as questões societárias, que envolvem os grandes contratos. Quer dizer, essa é uma área crescente sempre, né? E sempre que tem um chamariz muito grande, quer dizer. Por quê? Porque eu acho que na linha do que o Marcelo colocou, e acho que a renovação do currículo vem para isso também, é para aproximar a realidade que eventualmente o estudante vê no escritório do que ele está aprendendo na faculdade. Então, quer dizer, antigamente a distância entre o direito comercial conceitual que se dava na faculdade e o dia a dia nas brigas societárias, nas grandes demandas, nos contratos, era enorme. Então, assim, isso desmotivava um pouco o estudante. Então, com essa mudança do currículo, a gente tem essa perspectiva mais próxima da realidade. Então, o direito societário é uma área que continua ainda, vamos dizer, trazendo interesse de muitos estudantes. O direito tributário, tradicionalmente, também é uma questão, até pelas demandas e pelo apelo que isso tem na mídia, né? Porque se você analisar os jornais aqui, diariamente existem matérias ali tratando de direito tributário. É o governo que majora o tributo, é a questão da anterioridade, da legalidade, da violação do princípio. Isso são temas que continuamente estão na mídia e que trazem e criam um interesse e uma curiosidade no estudante. Agora, existem áreas novas também. Você colocou aí o direito ambiental, a conexão de ramos diferentes do direito num trabalho só. Quer dizer, a gente tem hoje demandas e incentivos fiscais que beneficiam, por exemplo, aquele contribuinte que implementa medidas ambientais na sua empresa. Então, quer dizer, as áreas hoje cada vez mais elas se conectam. E eu acho que para estar pronto para essa conexão, para essa nova perspectiva, os estudantes têm que não só mais conhecer uma área só, mas eles precisam conhecer aquela área e ter também conhecimento em outras áreas. Não só para trabalhar com profissionais de outras áreas, como também para ter noções, pelo menos que básicas, de áreas que interferem no dia a dia da linha que eles escolheram para estudar. Agora, doutor Marcelo, dá para o estudante ser muito romântico com a advocacia, com o poder judiciário, com o processo penal, o processo civil que a gente tem hoje? Porque os advogados militantes, eles sofrem muito com os prazos processuais, com a morosidade judiciária. Nós temos perspectiva disso mudar? José Fernandes, eu acho que esse ideal da carreira, ele não deve considerar as realidades pontuais em que a gente vive. Existem aí muitas perspectivas, né, em relação à melhoria do Poder Judiciário. Eu acho que o processo eletrônico é uma delas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre o processo eletrônico aqui no programa. Pode dar uma agilidade muito grande, né, ao trâmite processual. E abreviar um pouco o sofrimento não só do advogado, mas principalmente do jurisdicionado. Então, acho que essa perspectiva ela não deve estar contida numa realidade pontual. Acho que as brigas são imensas, né? O AB está empreendendo, né, muitas delas atualmente, mas deve considerar uma perspectiva profissional de longo prazo, aquilo que a pessoa se identifica como vocação, porque nós sabemos que quanto mais vocacionados estivermos para a nossa profissão, melhores seremos naquele ofício que exercemos, né? E aí, voltando para a sua primeira pergunta, quer dizer, o mercado não está saturado de profissionais, ele nunca estará saturado de bons profissionais, daquela pessoa que se dedica ao seu ofício, daquela pessoa que busca melhorar constantemente a
a sua profissão. Existem algumas chaves aí de empregabilidade, né? Quer dizer, algumas capacidades e habilidades que são inerentes a um bom profissional da advocacia. Então, você ter uma capacidade de comunicação oral e escrita, você ter uma capacidade de manuseio das novas ferramentas tecnológicas, né? Você ter uma habilidade de comunicação e uma habilidade política e de liderança. Quer dizer, são habilidades e capacidades que estão sempre acompanhando o profissional do direito. Me chamou a atenção a expressão que o senhor usou, que é do advogado empreendedor. Quer dizer, além dessas qualidades todas, se ele tiver uma boa perspectiva de empreendedorismo, ele pode identificar um nicho diferente, uma questão que não estava sendo muito bem tratada, ou descobrir novos campos de atuação, né? Sem dúvida nenhuma, isso muda todo dia. Né? A cada ano tem-se aí uma novidade. Agora a gente está falando de genética, nós estamos falando de todas as questões jurídicas que permeiam, né, todas essas inovações tecnológicas da ciência e da medicina. Nós estamos falando do biodireito, da bioética. Então há muitos campos novos de conhecimento que os advogados que ingressam hoje no mercado podem buscar, né, para se especializarem. E, de fato, nós precisamos de bons advogados nessas áreas. É muito fácil nós encontrarmos um generalista, mas cada vez mais o mercado ele pede nas especializações. Sem, claro, né, olvidar, sem esquecer-se da necessidade de uma formação humanista. Porque mesmo essas faculdades que estão buscando eixos distintos de atuação, de especialização a partir dos períodos mais avançados da faculdade, mesmo essas continuam conscientes da necessidade de manutenção do eixo fundamental, das matérias propedêuticas, para dar um instrumental de interpretação para o advogado que foge, né, ao ordinário, que foge à interpretação literal que um cidadão comum leigo faria. Então, Maurício, esse advogado bem preparado, ele pode ajudar a gente a aperfeiçoar o sistema do judiciário no Brasil? Ele pode ser um agente provocador? Eu acho que ele é uma peça fundamental, porque acho que o sistema tem que ser analisado como um todo, né? Porque se a questão, falando de judiciário, se a questão é mal colocada, é mal posta, ela tem não só limitado ali o exercício do direito pelo jurisdicionado, pelo cidadão que contrata o advogado, como também ela limita até mesmo a capacidade de prestação jurisdicional pelo magistrado. Então, acho que a formação do profissional, quer dizer, o Marcelo falou uma palavra que eu cito muito nas minhas aulas e é uma preocupação grande que a gente tem no escritório, é a formação humanista, né? Quer dizer, o estagiário, o profissional do direito, ele precisa cada vez mais conhecer as ferramentas tecnológicas, ele precisa se aperfeiçoar nos idiomas, ele precisa ser um bom aluno, mas ele precisa ter uma formação humanista que vem antes disso. Quer dizer, não tem sentido um profissional que escolhe a área jurídica, que não gosta de ler. Outro dia, um estagiário, eu fiz uma entrevista com ele, perguntei, bom, mas e livro? Ah, não gosto de ler. Não gosta de ler, ele está na carreira errada. Acho que o estudante do direito, o profissional do direito, ele tem que conhecer a literatura, ele tem que conhecer o pensamento dos grandes autores, para ter uma capacidade até de compreensão melhor do texto técnico que ele lê. Bom, e com essa fala final do Dr. Maurício, Direito e Movimento acaba aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos convidados, o Dr. Marcelo Oliveira, que é tesoureiro da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro, e o advogado Maurício Faro, ele que é professor nas universidades Cândido Mendes, Federal Fluminense e na Fundação Getúlio Vargas. Eu espero você no próximo Direito e Movimento. Um grande abraço e até lá.